No caso que você tem vínculo, você fica com velocidades indeterminadas e os pontos do espaço de fase vão ter alguma relação de vínculo. Vai ter alguma equação algébrica envolvendo os pontos do espaço de fase. Na próxima aula a gente vai ver um exemplo disso e deixar claro quem fica indeterminado e onde está o vínculo. Mas, no fundo, no caso que você tem vínculo, você não pode expressar a velocidade, porque o sistema que não é vinculado é aquele que está bem estabelecido. É o sistema em que a passagem da Hamiltoniana, da Lagrangiana para a Hamiltoniana está bem estabelecida. O sistema vinculado é onde você tem problema, onde você não consegue passar de forma unívoca do espaço de fase das velocidades para o espaço de fase. Tá? Mais alguma dúvida? Então, ok. Então, uma pausa nessas formulações e vou introduzir aqui um objeto que, a princípio, não vai ficar muito claro para que esse objeto aparece, mas vai ser bastante útil ao longo do curso. Sim? A condição para você descrever as acelerações generalizadas em termos de velocidades generalizadas e coordenadas, você achou que era a mesma condição? É a mesma condição característica do sistema singular. Tem um motivo para isso? Não, só coincidências? Trivialmente? Não, eu diria que é uma coincidência. Vem da definição do momento. Então, não sei se tem alguma razão mais profunda para isso, mas acho que basicamente vem da construção das duas formulações. Eu não sou especialista nesse assunto, então talvez a pergunta sua tenha uma resposta mais profunda, porque existe muita coisa sendo feita em mecânica, envolvendo matemática muito mais complicada do que se tratando aqui, geometria simplética e tudo muito além do que eu sei de mecânica. Então, talvez exista, mas se existe eu não conheço. Vou introduzir aqui um objeto, parênteses de Poisson. Bom, vamos introduzir aqui o que é um parênteses de Poisson. Basicamente, acho que agora eu não vou conseguir uma forma de deixar claro a importância deles agora, mas vai ser algo muito útil ao longo do curso. Vai recorrer várias vezes às propriedades do parênteses de Poisson. Mas basicamente considere duas funções. A e B. Definidas sobre o espaço de fase. Até aqui a única imposição é bom comportamento delas em relação a tudo que a gente precisa de diferenciabilidade, de integrabilidade. A gente vai definir um objeto, definição. Definição. O parênteses de Poisson
denotado por chave, né? A gente chama de parênteses. É a soma do índice correndo de 1 até o número de graus de liberdade do sistema. Né? Pressupõe que essas funções são definidas sobre um espaço de fase com uma dimensão fixada. Você conhece bem o seu espaço de fase. E é definido dessa forma. Derivada parcial com relação à coordenada aí. Derivada parcial com relação a PI menos derivada parcial de B com relação a PI, derivada parcial de A em relação a PI. Isso daqui define para a gente parente posso. Ok? Isso é uma definição. A partir dessa definição, vocês podem checar algumas propriedades. Eu não vou fazer aqui explícito, mas algumas propriedades importantes. A primeira delas, o parente de Poisson, ele é antissimétrico. Se você trocar a ordem aqui dos argumentos, você obtém o sinal contrário. Ok? Bom, eu mencionei, mas é definido dessa forma. O que ele faz é basicamente pegar funções definidas sobre o espaço de fase e te dar alguma outra função também definida sobre o espaço de fase. Ele é linear. Essa é a segunda propriedade. Você tem a parente Poisson, uma certa quantidade de C1 vezes uma função A1 mais C2 vezes uma função B. Parente Poisson com uma certa função C. C evidente definido sobre o espaço de fase. Né? Eventualmente depende do tempo também. Isso daqui é C1 vezes A com C mais C2 vezes B com C. Tá ok? Bom, essas duas primeiras são. Não é difícil de ver. Você basicamente vê que tem um sinal de menos aqui. Se você trocar A por B, aqui aparece B, A, B. Para voltar à forma original, esse sinal de menos tem que vir lá para frente. É fácil de verificar. De fato, fica como exercício para vocês se divertirem e verificar. Verificam todas as propriedades aí. Se tiver alguma dificuldade, eu acho que vocês podem me procurar, tá? Terceira propriedade. A gente chama de identidade de Jacob. É parente de A com B, C, mais o parente Poisson de B, desculpa, de C, um A, B, mais parente Poisson de B, um parente Poisson de C, A. Isso daqui é igual a zero. Isso daqui é a minha identidade de Jacob. Esse tipo de identidade aparece em diversas estruturas de objetos matemáticos. Tem a regra de Leibniz.
que uma regra em analogia, é análoga à regra de Leibniz, né? Para derivadas, né? Você tem aqui o parente de Poisson de um certo produto. Isso daqui vai ser o primeiro vezes o parente de Poisson do segundo aqui, mais o parente de Poisson de A com C vezes B. Ok? E por último, você tem os parentes de Poisson, que são parentes de Poisson fundamentais. São calculados para os pontos do espaço de fase. Parente de Poisson de uma dada coordenada QI com uma coordenada QJ é igual a zero. Por sua vez, o mesmo vale para o momento PI com o momento PJ, certo? E o parente de Poisson de uma coordenada QI com o momento PJ, ele dá uma delta de campo. Ele dá zero se os índices forem diferentes e dá 1 se os índices forem iguais. Todas essas propriedades vocês podem verificar a partir da definição do parente de Poisson. E uma observação é a seguinte: se você introduz alguma forma de mapeamento de funções de espaço de fase em outras funções de espaço de fase, ou e pega em dois objetos que não estão muito bem definidos e leva a um novo objeto, satisfazendo essas propriedades de 1 até 4, ou seja, se propriedades 1 até 4 forem verificadas, então você tem a gente chama de parêntese de Poisson generalizado. Ou seja, basicamente uma extensão do conceito de parente Poisson. Você introduz algum mapeamento que satisfaz essas primeiras propriedades, e isso daqui é fundamento parente de Poisson. A gente vai ver um desse tipo pela frente no curso. Tá, ok. Bom, até aqui foi só uma definição, mas tem uma condição, uma consequência interessante que a gente pode extrair a partir desses parentes de Poisson, que diz respeito à evolução dinâmica dessas quantidades definidas sobre o espaço de fase. Em especial, uma evolução dinâmica ela é obtida a partir do estudo da variação, ou seja, da derivada temporal da quantidade que você quer estudar. Então, digamos que você pega ali aquela função definida sobre o espaço de fase, querer estudar a evolução dinâmica dela, você tem que entender como é a variação temporal dela, como a derivada dela se comporta. Vamos tomar a derivada temporal dessa quantidade dA dt. Como ela é uma função do espaço de fase, ela pode depender explicitamente do tempo, mas também depende implicitamente a partir das coordenadas e dos momentos. Então a derivada total vai ser a soma em I, com I de 1 até N, derivada parcial de A com relação
ok? Multiplica QI ponto mais a derivada parcial de A com relação a PI, que multiplica PI ponto mais a derivada parcial de A com relação a T, caso ela dependa explicitamente do tempo. Tá, ok, vamos lembrar das equações de Hamilton. Equações de Hamilton. Elas nos dizem que QI ponto é igual a derivada parcial da Hamiltoniana com relação a PI, ok? E que PI ponto é igual a menos a derivada parcial da Hamiltoniana com relação a QI. Okay? Substituindo esse resultado ali naquela expressão de cima, a derivada temporal de A com relação ao tempo é igual a soma em de 1 até N, derivada parcial de A com relação a QI, derivada parcial de H com relação a PI, substituir isso aqui, menos dA dP, que multiplica dH dQI. Substituir isso aí, ganha um sinal de menos ali. Por sua vez, mais um termo de possível dependência explícita em relação ao tempo. Por sua vez, aquele termo que está ali no somatório é justamente o parente de Poisson de A com a Hamiltoniana. Ou seja, a equação que descreve a evolução de uma dada quantidade A, uma dada função A, ela pode ser expressa como parente de Poisson de A com a Hamiltoniana mais dA dt. Essa equação ela descreve a evolução temporal. Já. Em especial, tomando A como sendo a própria coordenada generalizada QI, nós obtemos que o QI ponto é igual a parente Poisson de QI com H. Bom, aqui como ele é o próprio QI ponto, não tem dependência explícita em relação ao tempo, então esse segundo termo aqui desaparece. Bom, aqui seria uma possibilidade, né? Uma outra possibilidade, tomando A como sendo PI, momento canal de PI, nós obtemos PI ponto igual a parente Poisson PI com a Hamiltoniana. Essas equações são as equações de Hamilton. Expressas em termos de parente de Poisson. A equação que descreve a evolução temporal da coordenada generalizada e a equação que descreve a evolução temporal do momento. Se vocês abrirem aqui o parente de Poisson para definição, vocês vão obter justamente as equações de Hamilton. Essa é uma forma compacta, bom, praticamente tão compacta quanto a anterior de escrever as equações de Hamilton. Para chegar ali, você falou que você disse que derivada parcial de Q e P em relação a T É zero. é zero. Porque São função do tempo? são
diferencial aqui denota a dependência explícita de A com relação ao tempo. Seria, por exemplo, se eu tivesse uma função desse tipo, QI mais T. Nesse caso tem uma dependência explícita. Porque a função, essa função A, é definida sobre os pontos do espaço de fase. Então eu pego lá um valor no espaço de fase, pego um valor da coordenada generalizada e faço alguma manipulação de acordo com a forma explícita dessa função e obtenho algum valor, alguma função no espaço de fase. Só que ela eventualmente pode depender de forma explícita do tempo. A dependência está dizendo é isso, né? O que depende de T. Ok, Não depende disso. certo, só que não depende explicitamente. Ela depende de Q e o Q depende de T. O A não depende explicitamente de T. Você tomar com essa escolha aqui. Certo? Mas dá para entrar rapidinho nesse último tópico. As Lagrangianas singulares. Alguma dúvida? Vamos falar um pouquinho de sistemas lagrangianos singulares. Esse tópico de sistemas lagrangianos singulares é mais difícil de você encontrar uma discussão sobre isso. Eu encontrei no livro de referência do Sundermeier e tem uma outra referência, eu acabei não colocando, não está aqui, mas é do Sudarshan e Makunda, que eles desenvolvem uma sessão sobre sistemas lagrangianos singulares. Bom, a ideia de analisar um pouco, de discutir um pouquinho sobre esses sistemas, é tentar entender como tratar esse sistema, como tratar aquele problema de determinar as acelerações em termos das velocidades e das coordenadas, sendo que a condição que acusa o problema nos dois casos, tanto nos sistemas singulares quanto nos vínculos hamiltonianos, é a mesma condição. Então vamos tentar estabelecer alguma direção nesse sentido, né? Algum insight nesse sentido. Deixa eu voltar à equação de movimento escrita em termos das acelerações. Tivemos essa equação aqui, VJ, QT ponto. E vamos olhar para o caso em que o determinante da matriz hessiana é igual a zero. Vamos ver o que a gente pode fazer com esse caso. O primeiro ponto é o seguinte: se é uma matriz que é n por n, se ela tem um determinante igual a zero, significa que o posto dessa matriz é menor do que o número de linhas da matriz. Ela tem uma matriz quadrada n por n, então o posto, que eu vou chamar de R, ele é menor
do que o número de linhas e colunas dessa matriz. O que significa o oposto ser menor do que o número de colunas? Número de linhas ou colunas. Significa que você tem somente R linhas ou R colunas independentes. O que significa que você não pode inverter essa matriz. Por sua vez, isso pode ser expresso também na afirmação de que existem isso daqui também pode ser expresso na afirmação de que existem N menos R autovetores nulos. Não no sentido que vetores são nulos, mas que os altos valores correspondentes a esses altos vetores são nulos. Então tá, então vamos denotar esse conjunto de autovetores nulos por V. Vou colocar um índice A. Tá? Esse é o conjunto de autovetores nulos. Deixa eu só para ficar compatível com a minha notação, vou colocar um índice M, tá? Onde o M vai de 1 até não, na verdade. Peraí. É isso mesmo, é menos R. E eles são autovetores nulos da matriz hessiana. Ou seja, se você tomar a equação de alto valor para esses autovetores, que é uma equação do tipo desse tipo, você vai obter número igual a zero. Lendo alguns exemplos de sistemas físicos, que são sistemas singulares, talvez até exemplos na mecânica mesmo, se tiver. Olha, na mecânica, eu não conheço nenhum sistema físico na mecânica propriamente dita, que seja singular. Tá? Parece mais em... Essa seria a justificativa do porquê isso é tão ignorado. Na teoria de campos, isso tem várias. Na verdade, existe uma... Eu pretendo tratar isso mais pra frente. Espero conseguir chegar lá. Existe uma relação entre simetrias de gauge e vínculos hamiltonianos. As duas coisas estão bem conectadas. Então, as teorias de gauge, não sei se você já teve algum contato com teoria de gauge. Você está na graduação? Terminei a graduação agora. Oi? Terminou a graduação. Já teve algum contato com teoria de gauge? Não. Você não sabe que teve algum contato com teoria de gauge. Eletrodinâmica é uma teoria de gauge. Ah, certo. Então, você não teve contato com ela, com o nome de teoria de gauge, mas ela é uma teoria de gauge. É uma teoria que tem alguma invariância, no caso, a sua potencial vetor e o potencial escalar, a partir do qual você consegue obter o campo elétrico e o campo magnético, eles não são definidos de forma única. Você tem uma ambiguidade, você pode somar uma determinada função e ainda assim obter os mesmos observáveis físicos. A gente vai se deparar com esse mesmo tipo de situação nos sistemas hamiltonianos vinculados. Eu vou abordar um exemplo, ainda na mecânica, sem entrar em teoria de campos, de sistema vinculado, mas é um exemplo de interesse acadêmico, que não descreve um sistema físico propriamente dito. Então, a ideia é abordar primeiro o caso da mecânica, porque é mais simples, é mais fácil tratar de um sistema com um número finito de graus de liberdade do que um sistema de infinitos graus de liberdade, que é o caso da teoria de campos. Então, a gente aborda primeiro o caso da mecânica, para ganhar um feeling nessa direção, e depois a gente entra nos sistemas físicos, propriamente dito. Me veio a cabeça aqui agora, sistemas que ainda está no âmbito da mecânica, mas
sai da mecânica newtoniana, uma partícula relativística, ela possui um vínculo hamiltoniano. Ela satisfaz essa condição de sistema singular. Pretendo abordar isso também. Ok? Como não tem nenhum exemplo físico mesmo que se enquadre no caso do sistema singular, eu não vou mostrar nenhum exemplo agora. Depois dessa discussão eu vou trabalhar com vocês um exemplo, porque a ideia é, diante desse problema, desenvolver uma forma sistemática de tratar esse problema. Aí eu vou pegar um exemplo que, como eu disse, é um exemplo acadêmico, e então desenvolver o que foi feito aqui. Ok? Bom, então a gente tem um conjunto de n menos r autovetores nulos que possuem autovalores nulos, ok? Em termos de componente de matriz, essa equação aqui em cima pode ser expressa dessa forma: tem a soma em J de 1 até n W de J VJ M igual a zero. É essa mesma equação expressa em termos de componentes. Certo? Vou utilizar essa relação aqui junto com essa. Vou multiplicar essa equação por um certo VI. Okay? Eu vou somar em I de 1 até N, multiplicar por VI de M. Vou passar isso aqui para o outro lado. Vou escrever dessa forma aqui, tá? Multiplicar aquela equação ali por VI e somar por I. Isso daqui vai dar W e J, multiplica aqui dois pontos, J menos VI de Q e Q ponto. Isso daqui igual a zero. Por sua vez, esse pedaço multiplicado por esse somado é basicamente essa equação aqui. Aqui está com o índice trocado, mas como a matriz hessiana é simétrica, a gente pode basicamente ignorar esse termo aqui, porque ao multiplicar, se tem uma matriz que está multiplicando pelos autovetores nulos, vai dar alto valor nulo, então vai dar um resultado nulo. Então sobrou para a gente, ignorando aqui já o sinal menos, somatório de N VI de M VI de Q ponto igual a zero. Tá ok? Deixa eu só colocar mais uma coisa explícita aqui. Aqui estou chamando em J, desculpa. Mas só esse termo aqui, tá? Só colocar mais uma coisa. Como esses caras são autovetores da matriz hessiana, vamos lembrar da matriz hessiana. A matriz hessiana ela é determinada. Matriz hessiana. Os elementos de matriz são determinados com uma derivada segunda lagrangiana em termos de Q ponto e J ponto T. Esse lado da equação aqui, isso aqui depende de Q ponto e de Q. Então esse lado do lado esquerdo da equação eventualmente pode depender também de Q ponto e Q. Então isso daqui pode depender de Q e Q ponto. Tá ok?
De Q 2 pontos não, porque a Lagrangiana não depende de Q 2 pontos. Pode depender de T também, se for o caso, mas vamos ter uma anotação explícita só de Q e Q. Por sua vez, como esses caras são obtidos a partir de uma relação envolvendo essas matrizes, esse conjunto de vetores, o Vn, né? Cada um desses vetores podem depender também de Q e Q pontos. Não necessariamente vão depender, mas podem vir a depender. Então essa relação aqui ela deveria ser, colocando todos os termos explícitos, ela deveria levar em conta possíveis argumentos dos autovetores nulos, vezes esse V e Q ponto igual a zero. Certo? Essa equação basicamente ela determina para a gente um vínculo, um índice M, okay? Sobrou um índice aqui. Você vai ter uma equação dessa para cada M, para cada autovetor nulo, e depende de Q1 até Qn, Q1 ponto até Qn, isso aqui igual a zero. É uma equação algébrica envolvendo os pontos no espaço de fase das velocidades. Essa equação aqui constitui um vínculo lagrangiano. Ok? E pelo avançar da hora, a gente trabalha com eles na próxima aula. Alguma dúvida?